Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou aqui. Mauro! Querido Mauro! Boa noite, paz e bem! Que felicidade te ver aqui, meu irmão! Mauro é meu colega de turma, pessoa com quem eu convivo, ele me atura há anos. E quem eu tenho a felicidade de trabalhar com ele lá no Instituto Nacional de Cardiologia, meu irmão querido, né? Estamos nós aí, né? Muito bom estar vendo você aqui assistindo essa live. E acho que a live vai ser meio subversiva hoje, sabe? Porque a gente vai tocar num ponto que muita gente não gosta, né? Que é a forma como as pessoas pensam a igreja, né? Mas, como eu sempre falo, o objetivo dessa live é tocar as questões essenciais, né? Inclusive, amanhã não vai ter live, pessoal. Por que não vai ter live amanhã, Bernardo? Porque amanhã eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, nós quatro, eu, minha esposa, meu pai e minha mãe, tá? Vamos à Cinemateca do MAN. Nós vamos ver o Evangelho da Revolução. Evangelho da Revolução? Ué, Bernardo, mas o Evangelho é extremamente revolucionário, sabe, pessoal? Revolucionário, subversivo é o Evangelho. Mas especificamente esse Evangelho vai estar falando da teologia da libertação. É um documentário falando da teologia da libertação, né? Então, a gente vai acompanhar isso aí, tá? Mas isso aí eu vou dar opinião depois, né? Não posso dar opinião do filme antes. Mas eu tô esperançoso, tô animado, tô querendo assistir esse documentário, porque eu acho que é muito importante, sabe, pessoal? Eu acho que é muito importante a gente se aproximar dessa questão, né? Tá junto disso, porque são coisas muito relevantes. Eu estou aqui tentando colocar a página da CNBB, onde está a leitura, mas está um pouquinho difícil hoje. Eu não sei porquê, mas eu estou tentando aqui, tá? Vamos ver se entra agora. Ainda não entrou. Uma hora entra, né? Entrou, maravilha. Conseguiu, entrou a página, né? E aí a gente vai fazer a nossa reflexão daqui a pouquinho, mas um pouquinho de tempo só, menos de 1 minuto, menos de 30 segundos se bobear, né? E porque eu sempre, a live começa às 19h30, mas a leitura às 19h35. Foi assim que eu aprendi nesses anos todos que eu faço live. Olha quem entrou. Oi, mozinho. Boa noite. Estou com o mozinho, que deve estar ali na sala, e o Mauro, que deve estar na casa dele. Bom, chegou a hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Ou ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Essa passagem é uma passagem, vamos dizer, apocalíptica. Apocalíptica no sentido do tipo de literatura que ele escreve, ou seja, a forma como isso está escrito. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser o Luizinho literal, né? Luizinho literal é uma pessoa que, graças a Deus, é muito educada, costuma me mandar mensagem no privado e me contesta falando assim: diácono, está escrito na Bíblia. O problema é que o Luizinho literal, ele acha que é exatamente assim. Ele acha, por exemplo, que a regra vai ser essa, né? Que vai ter guerras e revoluções. Depois da guerra e da revolução, vai ter o que um povo se levanta contra outro, um país se levanta contra outro, vai haver grandes terremotos, depois peste, depois fome, depois peste, e depois grandes sinais serão vistos no céu. Ele acha que vai ser nessa ordem. Pessoal, Jesus tinha mais do que fazer, do que ficar narrando exatamente o que ia acontecer no fim do mundo. Tá? E os discípulos de Jesus tinham mais o que fazer do que ficar anotando exatamente a ordem de cada coisa dessas. E vamos combinar, eles tinham mais coisa do que fazer do que se preocupando com o fim do mundo. Tá? Eles tinham que se preocupar com o presente e não com o futuro. Eu acho, inclusive, que é interessante porque ele fala assim: não fiqueis apavorados. Não, essas coisas vão acontecer, mas não será logo o fim. Em vez da gente ler essa passagem com os olhos do desespero, que é o que muita gente quer que você faça. Olha com o olho do desespero, do apavoramento, do medo, do terror. Porque enquanto existir desespero, terror e medo, as coisas ficam como estão. Né? Você se lembra
como você estava em novembro de 2020? Você se lembra? Pessoal, novembro de 2020, a gente teve a crise do oxigênio em Manaus. Faltou oxigênio. Morriam as pessoas por falta de oxigênio. A Covid estava matando a rodo. Era uma quantidade absurda de casos novos por dia e mortes por dia. E eu tenho certeza que muitos estavam olhando essa leitura e dizendo assim, tá vendo? Olha aí as pestes que Jesus falou. O fim do mundo está chegando. Nós estamos ferrados. E sabe, pessoal, essas pessoas, elas não prestaram atenção no que o próprio Evangelho diz. Essas coisas vão acontecer, mas não será o fim. Isso não é feito, né, para nos assustar. Isso não é feito para nos deixar com medo, com nervosismo, com aquela sensação que não deu certo, que nós estamos ferrados, que vai acabar tudo. Vamos prestar atenção nesse texto. Jesus começa falando, olha, vocês estão admirados com esse templo, mas esse templo vai acabar, ele vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. E sabe, às vezes eu fico ouvindo algumas coisas e dói meu coração. Ah, Bernardo, nós vamos fazer uma catedral nova para abrigar, vou falar um número absurdo aqui, 6.000 pessoas nessa catedral, 5.000 pessoas nessa catedral. Vamos pôr um sino, sei lá, de 2 toneladas. O pessoal vai ouvir o sino bater a 2 quilômetros de distância. E as pessoas ficam fascinadas com isso. Aí eu me lembro de Jesus falando, vós admirais essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Sabe, a gente tem que parar de achar que a igreja se representa nos templos. A gente tem que parar de achar que a gente precisa ter construções fantásticas, lindas, maravilhosas. Ah, Bernardo, você fala isso, mas na sua igreja, na igreja matriz, cabe mais de 1.000 pessoas. Cabe. Mas essa igreja foi construída há 80 anos atrás. Se eu fosse falar hoje para a gente fazer uma igreja, eu diria assim, em vez de fazer uma igreja, faz 3 capelas, 4 capelas, pequenas, simples, próximo do povo, o mais próximo do povo possível. Em vez de ter órgãos maravilhosos, garante uma caixa de som boa, uns alto-falantes, põe um violão em cada capela, um tecladinho. É, Bernardo, mas é tão pouco. É pouco. É simples. Mas é o espaço do povo. A igreja não é um templo gigantesco, a igreja não é sequer um templo. Se acontecer algum dia, por algum motivo, e destruírem todas as igrejas do mundo, se destruírem todos os templos do mundo, se destruírem todas as capelas do mundo, todos os oratórios públicos e privados do mundo, a igreja sobrevive.
Porque a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. Sabe, eu às vezes fico pensando como o evangelho é simples e como as pessoas complicam o evangelho. Sinceramente, você que está me ouvindo, ou você que vai me ouvir, você acredita que Deus não está presente fora da igreja? Você sinceramente acredita que se não tiver uma igreja aí perto da sua casa, se não tiver uma capela, se não tiver uma sinagoga, uma mesquita, um centro, Deus não está aí? Sabe, eu acho mais provável, eu acho muito mais aceitável você se encontrar com Deus na realidade simples, pobre, miserável, na realidade dos excluídos, do que você ir num templo magnífico, com um coral gigantesco, com uma liturgia fantástica, um incenso maravilhoso, e encontrar Deus. Não é que ele não esteja lá, é que a gente fica meio que perdido. É que nem esse povo vendo o templo lindo, vendo as ofertas votivas lá, a pessoa que pôs um agrado por uma bênção recebida. As pessoas ficam tão encantadas com aquilo que elas não prestam atenção no essencial. Sabe, eu tive na Vila Cruzeiro 7 dias depois da chacina que teve lá. Aquilo não foi uma operação, foi uma chacina. Ah, meu Deus do céu, já está lá o Zezinho tradicionalista reclamando. E o Guinho Inquisidor também veio para falar mal de mim. Deixa. Eu tive lá uma comunidade super carente. Um povo tremendo de medo, um povo com muito medo daquilo. E no final da missa, nós saímos, colocamos cada uma vela lá no local. Monte de vela. Vela simples, aquela vela que você compra ali na mercearia, nada de especial não. Mas aquilo era bonito. Mas não era bonito porque a vela era chique, porque o local era isso, porque teve incenso, aquilo. Não. Era bonito porque havia sentimento. As pessoas que estavam ali rezavam pelos que morreram, por aqueles que foram vítimas da violência. E rezavam como seguidores de Jesus. Não estavam estabelecendo nenhum juízo de valor. Quem morreu, morreu. E merece a nossa oração. A mãe que perdeu um filho, perdeu o seu filho. Merece a nossa oração. O pai que perdeu um filho, perdeu um filho. Não interessa a profissão do filho. Não interessa o status legal do filho, não interessa a cor do filho. Não interessa a origem do filho, a opção sexual do filho. Quem perde um ente querido sofre. E nós rezávamos pelos que sofriam. Nós rezávamos para que aquela barbárie não ocorresse mais.
ninguém estava interessado na beleza do templo. Não restará pedra sobre pedra daqui a alguns anos. Bernardo, você está dizendo que daqui a alguns anos aquela igreja vai cair? Ah, vai. Se vai ser 100 ou 200 anos, eu não sei, mas vai. E isso é irrelevante, pessoal. De vez em quando eu vejo algumas pessoas escandalizadas. Ah, lá na França, a igreja tal virou uma discoteca, a igreja tal virou uma biblioteca, um restaurante. Tá. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo é com a igreja. As pessoas têm fé. Elas seguem Jesus. Elas constroem uma comunidade de fé e de amor. A comunidade de fé e de amor é muito mais importante do que o templo. Aquele homem, aquela mulher que levanta a voz frente à injustiça, que clama ao mundo por misericórdia, que não se cala frente à destruição da casa comum, que acolhe os excluídos e os protege, faz muito mais pelo mundo do que um prédio sem coração e sem alma. Nós temos que admirar, não é o prédio, nós temos que admirar as pessoas que vivem ou convivem naquele prédio. Depois de amanhã, eu vou estar no Centro Cultural Banco do Brasil para o seminário do Comitê de Ética do Ministério da Saúde. E a gente vai estar falando, é o Novembro Negro, Novembro Sem Racismo. E esse ano nós vamos falar sobre o racismo religioso. E eu fui chamado a falar por causa da experiência do Instituto Nacional de Cardiologia, onde a gente faz assistência religiosa e espiritual. E a beleza é que quando eu estou lidando com a pessoa da minha religião, eu faço assistência religiosa. Mas quando eu estou lidando com a pessoa de outra religião, eu faço assistência espiritual. E olha, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho pessoas que romperam barreiras. Eu tenho católicos e irmãos protestantes que atendem a comunidade da religião afro. Eu tenho espíritas que atendem a religião afro, até a religião católica, a religião protestante. E todo tipo de combinação. Sabe, para mim isso é impressionante. Para mim isso é marcante. Porque isso é igreja. Isso é fé. São comunidades de fé e de amor que superaram as diferenças, porque aquilo que as une é maior do que aquilo que as separa elas. É aquilo que nos chama a atenção porque mostra como nós podemos ir adiante, vencer as dificuldades e os preconceitos e superar as coisas mais, assim, mais impressionantes. E é por isso que eu entendo quando Jesus falou: não haverá pedra sobre pedra. Porque realmente não é aquilo que é importante. O importante é o que está no coração de cada homem, mulher e criança que existe no mundo. Em vez da gente se preocupar de pôr um tijolo em cima de tijolo e erguer uma grande catedral, nós devíamos nos preocupar por amor, compreensão, desejo de inclusão, respeito, carinho,
e misericórdia no coração de cada pessoa da terra. Em vez de preocupar em pôr sinos gloriosos, era preciso que a gente se preocupasse que as nossas palavras não ferissem ninguém. Que nós não tivéssemos vozes de preconceito. Em vez de grandes ofertas votivas de ouro, de metais preciosos, que bom seria se nós gastássemos os nossos recursos para restaurar a Mãe Terra. Mais ou menos a lógica da COP. Em vez de ficarem lá discutindo besteirinha, discutissem formas reais de ajudar a restaurar o planeta. É claro que há grupos que não querem, há grupos que querem ganhar dinheiro. Mas nós que seguimos Jesus, nós que seguimos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nós não podemos ignorar isso. Nós devemos seguir em frente. E nós vamos chegar lá. É claro que haverá pessoas contra nós. Nós seremos perseguidos, atacados. Mas não se preocupe. Nada disso vai ser o final. No final, nós vamos estar todos juntos caminhando para a terra sem males. Homens, mulheres e crianças. Brancos, pretos, indígenas e amarelos. Héteros e homossexuais. Estrangeiros e locais. Ricos e pobres. Menos ricos, infelizmente. Poucos ricos, infelizmente. Muitos pobres. Nós estaremos caminhando. Será uma multidão imensa. E essa marcha final vai ser linda. E vai valer a pena. Bernardo, você vai ver tudo isso acontecer? Vou porque eu acredito na ressurreição. Vou porque eu acredito na ressurreição. Mas assim, a colheita eu não vou ver. Mas eu espero ter sido semente. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi complicado porque eu não pude mandar por zap o aviso da live. Quero ver se eu consigo corrigir isso. Estou fazendo uma estratégia. E a minha estratégia, eu estou testando ainda porque eu não quero violar a privacidade das pessoas. Tá? Então eu estou tentando criar uma comunidade, um grupo de avisos, onde eu possa pôr as notícias da live. Tá? E aí eu acho que eu não vou ter mais problema. Tá? Bom, voltando. Amanhã não vai ter live, porque eu, minha esposa, meu pai e minha mãe vamos juntos ver o Evangelho da Revolução, um documentário sobre a teologia da libertação nas Américas, na América Latina. É a estreia nacional do filme. Ele é um filme francês. Então, assim, vai ser interessante. Tá? Depois de eu ver o filme, eu posso dar minha opinião. Agora, antes de ver o filme, eu não posso. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, quinta-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.